Muito bem, líderes e aspirantes à liderança, você voltou para a aula 2. E se você chegou aqui de paraquedas, eu quero dizer para você que aqui na descrição existe um link para a aula 1, tá bom? Clica lá para assistir. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josué e eu fiz há algum tempo 2 aulas gratuitamente e eu estou disponibilizando para que você seja abençoado. Em troca, eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que você também deixe o seu comentário sobre o que você achou da aula e com sugestões de novos conteúdos para abordarmos aqui dentro dessa temática, tá bom? Muito obrigado e vamos para a aula 2. Olá pessoal, eu sou o Gleison e para mim, liderança é motivar pessoas a realizar um trabalho, uma tarefa, visando o bem comum, é inspirar. E o pastor Josué é uma pessoa que me inspira muito, aprendi desde muito novo ali com ele alguns princípios, foi a pessoa com quem eu tive o privilégio de trabalhar nos primeiros anos do meu ministério, quando eu nem sabia ainda que eu tinha um ministério, que eu tinha aí um chamado de Deus para liderar pessoas. E o pastor é uma pessoa que acredita muito, acredita em mim muito mais do que eu mesmo acredito. Ele sempre fala que eu posso mais, que eu consigo mais. E minha primeira oportunidade como líder de adolescente, quando o Senhor me deu essa oportunidade e o pastor propôs a gente ser uma equipe, eu não sabia que eu poderia ter tantas ideias, que eu poderia desenvolver tanto, que eu poderia acrescentar na vida de adolescentes como eu pude, como me sentir parte realmente de alguém, de um grupo que faz a diferença. E ele me proporcionou isso e basicamente me ensinou tudo que eu sei a respeito da fé, a respeito de cuidar de pessoas. E hoje estou aqui, pastoreando e tentando aprender ainda mais de Deus. Mas as experiências que eu tive com ele, da maior lição dessas, de todas, foi sobre acreditar nas pessoas. Hoje, quando eu vejo um jovem muito novo ali, muito no seu canto, muito quieto, eu penso, esse jovem pode fazer a diferença. Esse adolescente é o futuro, ele é o amanhã. E isso me inspira a querer fazer a diferença e também poder ensinar um pouquinho, daquilo que eu adquiri, daquilo que eu venho aprendendo e com certeza aí com base, raiz naquilo que o pastor José tem juntado, tem adquirido durante os seus anos de ministério, servindo a Deus, servindo a igreja, servindo a comunidade. Liderar junto com o pastor Josué, aprender a liderar quando estava com ele, foi uma experiência muito boa, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar departamentos, mas sempre nos bastidores. E quando ele me convidou para trabalhar na liderança com os jovens, foi desafiador, mas foi de grande aprendizado também, porque quanto mais a gente ensina, a gente aprende para nós mesmos. Liderança, para mim, é a gente conseguir influenciar outras pessoas. Existem as lideranças positivas e negativas, então você pode influenciar pessoas liderando ela positivamente ou liderar também para o mal, sendo um mau líder. A importância dos setores da sociedade trabalhar com adolescentes é muito grande, porque hoje em dia muito se trabalha com crianças e com adultos, e muitas vezes até para se recuperar adultos. Mas quando nós trabalhamos crianças, adolescente, esse adolescente cresce um adulto saudável, que não precisa ser recuperado na sua vida adulta. Por isso, o trabalho com adolescente em toda a sociedade, inclusive nas igrejas, é muito importante. Trabalhar com adolescente é fundamental pelo seguinte, já visa todo a parte da infância, que na infância que você aprende, na adolescência que você começa a tomar decisões e opiniões, e precisamos tratar a adolescência com muita seriedade, porque é o futuro. Se nós não tratarmos dessa adolescência e não ensinarmos o caminho da verdade, o caminho correto, o que será dessa nação? O que será da geração futura? Então, é responsabilidade nossa, de qualquer instituição, tratar com mais responsabilidade dos nossos adolescentes. Para mim foi uma experiência muito grande, porque de início eu trabalhei com jovens e depois eu passo com a liderança de adolescentes. Isso foi fantástico, ainda mais hoje que
tenho a oportunidade de ser pai de um adolescente, então isso é muito desafiador, porque está numa mudança brusca e radical de pensamentos, de comportamento, de aprendizagem e, enfim, liderança para mim é um ato de responsabilidade muito grande no qual devemos conduzir pessoas e para isso também temos que ser o exemplo disso. Adolescente é uma bênção e que precisa ser bem cuidado, bem tratado e para mim foi uma experiência muito maravilhosa. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estão me ouvindo? Preciso saber se estão me ouvindo bem. Fala um ok aí. A graça do Senhor para todos os crentes, para todos os pastores e missionárias, para todos que nesta noite escolheram estar aqui, conseguiram fazer o exercício que eu pedi para vocês. Eu, sinceramente, não sei de onde está vindo esse ruído. Vou descobrir se tem mais de um microfone aberto aqui. Vamos passar, então, adiante para que nós possamos ganhar tempo, tá bom? Para quem estava presente ontem ou para quem assistiu depois que eu enviei lá no grupo, participar do grupo do WhatsApp é importante porque você consegue acompanhar o conteúdo por lá, tá bom? Tem conteúdo que eu só estou postando lá no grupo do WhatsApp, aqui. Então, a nossa capacitação, ela ficou do seguinte modo. Nós tivemos na aula 1 os desafios do departamento, nós falamos sobre as dores, sobre os adolescentes, né? Fizemos um panorama aí um pouco sobre quem é o adolescente, falamos também sobre os líderes, onde estão os líderes, sobre a bênção de ser voluntário e sobre por que o departamento não engaja. E nós paramos então na questão dos insights. Eu gostaria que vocês confirmassem para mim se vocês conseguiram fazer as anotações. Dá para me responder aí? Tem um pouquinho de atraso, né, o delay da transmissão, mas eu vou falando aqui, enquanto isso vocês vão colocando. Vocês já fizeram um relatório do departamento de vocês, aí na igreja, na denominação, na instituição social, onde vocês trabalham, onde vocês participam? Vocês conseguiram fazer o que eu solicitei? Eu espero que sim, porque esses insights que eu pedi para vocês colocarem, para vocês escreverem, é o que vai dar o tom daqui para frente do trabalho que vocês irão fazer, tá? No departamento de vocês. E hoje nós vamos então falar dessa aula 2 sobre o planejamento do departamento e a importância de planejar a longo prazo, de definir um currículo, de dividir as cargas e da implementação em si. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu gostaria que vocês pensassem sobre esta frase, para a gente começar aqui. Liderar é cultivar. Eu coloquei umas aspas aí, porque eu não sei se tem algum autor que vai reivindicar a frase. Eu não conheço ninguém que tenha dito isso, mas vai que alguém falou primeiro que eu. Mas o liderar é cultivar. Tem o pessoal aí que fala também da cultura organizacional, né, dentro das empresas. O liderar é organizar. Está conseguindo ouvir lá, missionária? Muito bem. Essa organização, esse cultivo que se dá, é exatamente do que nós vamos falar hoje, que é muito importante que você fique atento, porque o cultivar é o quê? Você vai lá, prepara a terra, você espera a estação própria, você semeia, depois que vai nascendo a plantinha, você vai cuidando desta plantinha, vai fazendo todo o trabalho e ali chega um momento, então, que quando esse trabalho termina, a planta está na hora de frutificar, às vezes aparece uma praga para tentar levar embora esse produto que você
está tentando colher. Então é muito difícil, é de fato uma tarefa muito árdua. E na liderança, seja no aspecto religioso, seja no aspecto empresarial ou esportivo, tem essas mesmas questões, né? O pessoal do esporte, por exemplo, passa anos trabalhando com um atleta na categoria de base, de repente chega alguém lá endinheirado e diz: eu quero esse cara no meu clube. Ele leva. Na igreja não é diferente, às vezes você cultiva ali, você tem um grupo de louvor, você tem músicos, você tem professor de escola bíblica, você tem líder de adolescentes, e aí quando você se dá conta, chega alguém fazendo uma proposta para esse líder, para essa pessoa que você trabalhou, cultivou durante 15 anos, 10 anos, e a pessoa às vezes não se dá conta também, né? Eu acho que isso tem muito a ver com ingratidão. Aí a pessoa vai embora. Então vamos para a nossa aula 2. Planejando o seu departamento de adolescente. Quando nós falamos de planejar, gente, não tem como. Olha os post-itzinhos aí da parede da moça, né? E aí ela vai escrevendo, e o post-it ele é maravilhoso, porque você vai arrancando de um lugar, vai colocando em outro, vai tirando de uma coluna e vai colocando em outro. Mas o que acontece aqui? O que nós temos aqui, né? Vamos lá. Planejando a longo prazo. O planejamento de qualquer instituição, ele precisa sempre ser pensado a longo prazo. Por quê? Você faz um planejamento de uma semana ou de um encontro, e quando termina aquele encontro, as pessoas elas querem saber o que vai acontecer agora. Quando você tem um planejamento a longo prazo, você consegue dar uma perspectiva também para estas pessoas. Então, você que é pastor, que é missionário, que é o líder de uma instituição, seja ela religiosa, social, qualquer uma, você é como tocar a trombeta, né? Imagina lá o cara que toca a trombeta na guerra. Hoje em dia as guerras mudaram, não é mais assim, né? Mas antigamente era. Então, quando ele toca a trombeta, as pessoas sabem se é para ir para a batalha ou se é para ir embora, né? O atalaia que ficava em cima do muro das cidades de antigamente. Então, quando ele tocava a trombeta, ele tinha que dar um sinal claro. Então, o planejamento, ele dá esse sinal para os demais membros da equipe e diz: olha, é por aqui que a gente vai caminhar. O currículo, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas qual que é a necessidade do currículo? A mesma coisa, o seu adolescente ele precisa saber o que está estudando e por que está estudando. A divisão das cargas, já apontei isso também ontem, da importância de você dividir as tarefas e vem finalmente implementando e avaliando. São duas tarefas, mas essas duas tarefas, elas, pelo menos na metodologia que eu uso, que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui, a gente não consegue fazê-las separadamente. Então vamos ao planejamento de longo prazo. Vocês estão vendo a árvore aí, plante carvalhos. E essa imagem bonita que a gente vê muito em filmes do Canadá, mas não é exclusivo de lá, né? O carvalho ele é muito citado também na Bíblia como uma árvore grande, como uma árvore firme e tal, mas também está muito presente nas paisagens do Canadá. A gente vê isso com frequência em filmes, a produção cinematográfica. Mas aqui, eu trouxe para vocês uma história que eu quero contar agora para vocês, que eu achei ela sensacional. Ela é de um livro que eu li recentemente, eu até separei ele aqui. Dá licença um instantinho que eu vou pegar. É este livro aqui. Deixa eu mudar a tela para você ver melhor. Quem controla a escola, governa o mundo. Eu posso até deixar o link depois aqui para vocês estarem adquirindo. Esse livro ele é sensacional, principalmente para pais que estão com filhos na escola, mas para você também que trabalha com educação, professor, porque ele fala da forma como o sistema político, né, ele manipula a educação para fazer com que, para governar mesmo, né, para manipular a população. Então, a história do carvalho ela é muito interessante, porque ela é o seguinte: vocês já ouviram falar em Oxford, né?
principalmente agora com a história das vacinas, né? E Oxford é uma grande universidade lá da Europa, né? Na Inglaterra. E dentro da universidade você tem os cursos, e os cursos é o que a gente chama de faculdade. Geralmente, né, as escolas de ensino superior nascem uma faculdade, um curso, né? Depois vai juntando outros cursos e se torna uma universidade. E dentro da Universidade de Oxford tem uma escola que é o New College, né, o Colégio Novo. Inclusive ele é chamado assim por causa que ele foi construído depois dos demais prédios do polo. E ali, como era feito naquela época, tinha um grande refeitório. Essas escolas daquela época, né, há séculos atrás, lá pelo século XVI, mais ou menos, ele foi construído, estima-se. E ali, o que acontece? O New College ele tinha um grande refeitório, porque a maioria dos professores e até mesmo alunos ficavam morando ali, né? Era um grande complexo a escola. E o refeitório ele tinha vigas de carvalho, eram toras, né, de carvalho bem grandes, cerca de 6 metros, e elas tinham mais de 1 metro de espessura. E passado alguns séculos, essas madeiras elas não têm como ser atacadas, né? Aqui no Brasil é muito cupim. No caso do carvalho, ele é um petisco maravilhoso para algumas espécies de besouro. Então o carinha especialista lá em besouros subiu lá no telhado e verificou, constatou que os carvalhos estavam realmente infestados de besouros e que precisavam ser trocados. Então o conselho da faculdade se reuniu e disse: o que a gente vai fazer com esses, para conseguir essas madeiras, essas vigas, para substituir? Um carvalho, para chegar a esse nível, leva muito tempo, né? Cerca de um século. Mas um mais jovem ali, desavisado, né, sem experiência, aventureiro, disse: olha, e se a gente plantasse os carvalhos e esperassem eles crescer para trocar o telhado, né? Um negócio arriscado, falta de experiência, né? Mas essas universidades elas têm os bosques, né? Tem muito terreno, geralmente. A Universidade Federal aqui no Brasil é assim, né? Ela quase uma cidade, cada polo. E ali quase um bairro da cidade. Então chamaram o guarda florestal, que era uma figura que a gente vê também nessas culturas, né? Inclusive nos Estados Unidos, mas que estava sumido lá da faculdade. Ninguém precisava dele lá, ele andava meio sumido. Chamaram o guarda florestal e perguntaram o que fazia. E aí ele, né, coçou ali a barba, puxou a franja e disse: bom, senhores, muito confiante, eu estava me perguntando quando vocês me chamariam para falar sobre este assunto. E aí ninguém entendeu nada, né? Foram conversa vai, conversa vem sobre a situação. Ele disse: olha, não precisa plantar os carvalhos. Por quê? Quando a escola foi construída, já foi plantado um bosque de carvalhos. E foi dito ao guarda florestal na época: não corte o bosque, porque esses carvalhos são para o telhado do refeitório do New College. E eu achei isso fascinante, porque foi passado de geração em geração por séculos. Isso aconteceu, essa história aconteceu já no século XX, já tinha quase 4 séculos, ou mais de 4 séculos de que tinha sido construído. E olha como isso é interessante. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto aqui hoje, porque nós vivemos em uma cultura do imediatismo, uma cultura onde tudo passa muito rápido e as pessoas precisam que passe rápido para que elas tenham uma novidade para contar. Então, na verdade, não é que elas precisam, é que elas se cansam, elas vivem numa ansiedade muito grande de querer contar coisas novas, viver coisas novas, fazer coisas novas. E isso faz com que elas acabem não desfrutando do que elas já têm e que realmente é importante para as suas vidas. Porém, mais importante, não se pensa nas gerações futuras. No vídeo que eu acabei de passar aí no começo, quem chegou depois, volta e assiste ao vídeo. E o que acontece nessas situações?
tem a expressão futuro, né? A igreja, ela é formada por criança, ela é formada por adolescente, ela é formada por jovem. E cada uma dessas gerações já é a igreja hoje. Já é a igreja no presente. Mas é uma igreja que vai impactar o futuro. Quem assistiu a aula de ontem, eu falei de 3 personalidades que impactaram muito a história dos Estados Unidos. Então, a criança já é a igreja hoje, mas ela vai impactar o futuro. O adolescente, da mesma forma, o jovem, da mesma forma. E daí o nosso título desse tópico, de plantar alguns carvalhos. Ou seja, você precisa fazer um planejamento para um longo prazo. Pensar que amanhã, depois você passará, e você precisa garantir que algo foi feito pela geração que vem depois de você, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer nesse caso é criar um cronograma. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, pastor, não vamos falar de Bíblia? Não. Quer dizer, vamos pouco, mas o nosso foco aqui não é isso, porque aí você vê isso com o seu pastor local, com o seu líder local, com a sua instituição local. Eu prometi para vocês, na divulgação deste evento, que eu ia ajudar vocês a organizar o departamento de vocês. Então, o nosso foco é esse, é a organização. A questão de conhecimento bíblico, de conteúdo, a gente pode ver isso mais à frente em outros encontros, tá bom? Quem sabe aí, aliás, daqui a pouco eu vou ver com vocês sobre isso. Então, o que é importante você ter em mente, primeiramente? Olha aí no slide. Um calendário anual. Gente, sem um calendário anual, você não consegue fazer um planejamento razoável. Então, se você é líder de adolescentes na igreja, né, você precisa chegar para o seu pastor ou para a comissão de eventos. Vamos supor que a sua igreja tem um departamento de eventos. Tá? Tem algumas pessoas lá que cuidam disso. Então, você vai chegar para o departamento de eventos e vai dizer, olha, eu quero o calendário de 2022. O que nós temos aí? Tem aniversário da igreja? Tem Dia das Mães? Tem culto de Natal? Né? Vamos pensar rapidinho aqui. Janeiro, eu estou em São Paulo. Em janeiro tem aniversário da cidade de São Paulo. Então, eu posso fazer uma pesquisa sobre missões no estado de São Paulo, sobre os primeiros jesuítas quando chegaram aqui, como foi que eles lidaram com a questão indígena, como que era a visão missionária deles, o que é diferente da visão missionária dele para hoje. Eu posso fazer uma pesquisa com meus adolescentes sobre isso, né? Hoje está muito mudada a cidade, então eu posso pensar com eles sobre missão urbana e relacionar isso com a cidade. Ou eu posso fazer uma campanha de oração pela cidade de São Paulo. São muitas possibilidades, né? Eu posso fazer um evento de homenagem a São Paulo. São muitas possibilidades. Fevereiro, geralmente tem carnaval, né? Entre janeiro e março. Março também tem o Dia da Mulher. Abril tem Dia do Índio. Vocês sabiam, uma curiosidade, vocês sabiam que a primeira igreja de nativos, ou seja, de indígenas, foi no Brasil, no Nordeste do Brasil, era dos índios Potiguar, e é uma história linda essa história. Depois vocês podem ver, tinha pastores, tinham teólogos entre eles, inclusive indígenas que foram para a Europa estudar teologia. É uma história linda, depois vocês podem dar uma pesquisada sobre isso. Então, o Dia do Índio é uma data incrível para você falar de missão, para você pesquisar sobre o assunto. Inclusive, eles estão entre os povos menos evangelizados no Brasil. Agora a gente tem uma discussão no STF também sobre proibir missão evangélica em tribos indígenas. Então, tudo isso você pode aproveitar para trazer para um debate. São assuntos que geralmente não vão entrar na liturgia do culto de domingo, por exemplo, da igreja. Então, você pode trazer para algo mais segmentado dentro de um departamento para você debater. Então, maio tem Dia das Mães, junho tem festa junina. Né? Dá para falar sobre festa junina? Vê aí o que dá para falar. Julho é férias, vai fazer retiro, vai fazer acampamento, vai fazer uma viagem. O que vai fazer em julho? Agosto tem Dia dos Pais, tem Dia do Soldado, tem folclore.
E todas essas temáticas você consegue explorar em questão da fé. Como que o folclore, por exemplo, impacta a fé? Pensa nisso. Soldado, você pode trabalhar a temática do respeito às autoridades, de honrar as autoridades. 7 de setembro, dia da independência, você pode discutir com eles também sobre a questão do que é ser livre. E a nossa pátria é daqui ou é em outro lugar? E essa pátria, mas se não é daqui, vamos abandonar essa daqui, vamos descuidar dela. Outubro, você tem Dia da Criança, você tem Halloween, você tem Reforma Protestante, dá para trabalhar muitas temáticas. Novembro, você tem Dia de Todos os Santos, tem Dia de Finados, tem Proclamação da República. Olha, aqui atrás de mim tem esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. A Bíblia no Brasil, Império. Mas do mesmo escritor tem também a Bíblia no Brasil, República. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso, né? Como que era a igreja na época do Império, como que era a igreja na época passou a ser tratada na época da República, né? A época que foi... Olha, dá para explorar cada data comemorativa, né? Dezembro, então, é um dia da Bíblia, Natal, muita coisa. Olha como é interessante. Então, você chama o seu departamento de eventos aí na sua igreja, ou o seu pastor, e você fala, olha, eu quero o calendário anual, e se não tem, você ajuda ele a fazer esse calendário, e você vai adaptar o seu departamento de adolescentes, a sua agenda do departamento de adolescentes, dentro da agenda da igreja. O departamento de adolescentes, ele existe por causa da igreja, e não o contrário, né? Então, é ele que se adapta à agenda da igreja. Aí a gente vem aqui, então, próximo slide, planejamento trimestral. Agora que entra a questão. Como que eu faço aqui? Pessoal que está aí online comigo, pastor Gleison que eu vi falando aí, tem mais gente que trabalhou comigo aqui. Eu faço o planejamento trimestral. Antes do trimestre, aliás, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer essa capacitação agora. É para que vocês consigam, tem um desafio para vocês no final sobre isso, é para que vocês consigam fazer o planejamento de vocês agora para o trimestre do ano que vem. Tá entendendo? Então, faz agora o planejamento, põe tudo bonitinho para que janeiro comece já fluindo, tá? Então, faz o planejamento trimestral. São 13 fins de semana. Nesses 13 fins de semana, o que você vai fazer? Aí entra a agenda mensal. Essa agenda mensal passando, você vai, então, trabalhar com, olha só, o encontro semanal. Então, vamos resumir bem aqui. Você tem o calendário anual da igreja e o seu departamento vai trabalhar dentro adaptado a isso. Aí vem o planejamento trimestral. Você vai, antes do trimestre começar, se reunir com sua equipe e planejar o trimestre. Então, você tem a agenda mensal. Ela é parte da execução do plano que já está em andamento no trimestre. Então, você vai elaborar uma programação de 13 fins de semana, mas a cada mês você vai se reunindo com sua equipe para ajustar a programação do trimestre para ver se ela está dando certo. Aí você tem a cada semana. Como que é esse encontro semanal? É bem rapidinho. Terminou o encontro de adolescentes de hoje, né? O que você vai fazer? Você vai chamar a sua equipe e vai dizer, olha, o que nós acertamos essa semana, quem foi que faltou esta semana, quem é que vem, quem que veio e o que nós vamos precisar ir atrás durante essa semana, o que fizemos que deu certo, que não deu, ou seja, acertou ali daquele dia. Final do mês, reuniu, gente, olha, esse mês nós tínhamos como meta fazer isso. Conseguimos? Não conseguimos. O que faltou? Faltou porque era impossível fazer, nós exageramos, ou faltou porque nós fomos negligentes? O que houve? Então, aí já é um encontro um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque você já ajustou tudo durante toda a semana.
pode ser que não demore, mas se deixou escapar algumas coisas, então vai ser um encontro um pouquinho mais demorado, tá? Quando chegar no final do trimestre, se você ajustou toda semana, todo mês, no final do trimestre, você não tem muito mais o que ajustar. Mas uma coisa bacana aqui, que é um detalhe que as pessoas muitas vezes ignoram. Você, todo mês, toda semana reuniu sua equipe, anota. Anota o que deu certo e o que não deu. Porque quando chegar no final do trimestre, que você for fazer a reunião para o segundo trimestre de 2022, você já sabe o que não deu para fazer e o que deu para fazer. Isso vai facilitar demais a sua vida. Por quê? Porque você já teve várias ideias durante esse trimestre. Então, quando chegar lá, você não vai ficar quebrando a cabeça pensando no que você vai inventar. Não, você já sabe o que fazer. O que você vai fazer é afinar com a sua equipe esse projeto para elaborar. Veja que é só uma questão de organização, né? Chegamos então ao currículo. O currículo, gente, o que acontece no currículo? O currículo depende muito de denominação para denominação, de religião para religião e de projeto para projeto. Às vezes não é uma igreja, né? É um projeto social. Porém, não impede que você trabalhe valores no seu projeto social. Aliás, esse é o objetivo, né, de um projeto social, é trabalhar valores. Defina a missão do seu departamento. Quando se vai fundar uma empresa, não é isso que faz? Toda empresa tem missão, toda empresa tem visão e toda empresa tem valores. Se a gente faz isso com as coisas materiais e terrenas, muito mais nós devemos fazer quanto às religiosas, não é isso? Porque a religião, ela transcende este mundo. Então eu preciso pensar dessa maneira. A minha denominação, ela tem uma missão. Qual que é a missão dela? A minha denominação tem valores. Quais são os valores que eu não abro mão? Eu preciso transmitir esses valores. E aí, em Lucas 2,52, a gente tem a expressão sobre o Mestre, Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ok? Então, quais são os aspectos que o adolescente precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver o aspecto físico. Então, você pode fazer uma palestra sobre saúde. Intelectual, você pode, por exemplo, debater com ele um assunto que está em alta na sociedade, por exemplo, né? Você pode também, deve tratar do assunto espiritual e deve tratar também das questões sociais. Então, pelo menos esses 4 assuntos, eles precisam ser tratados. Por que eles precisam ser tratados? Porque é o básico, é o mais elementar. E olha como é fácil. Se você tem uma palestra, vamos supor aqui que você tem... São 3 encontros por trimestre, mas um desses encontros você dá folga, né, para eles. Então você tem 4 encontros por mês. Você faz uma palestra sobre saúde, sobre condicionamento físico, sobre mudanças do corpo, algo relacionado a isso. No próximo, você tem aqui deixa eu voltar. O intelectual. Então você pode fazer um debate com eles sobre o impacto da filosofia na vida deles na escola, o que eles têm ouvido dos professores, e faz uma discussão nesse sentido. No outro encontro, você faz um encontro sobre espiritualidade. No outro encontro, você fala sobre relacionamento, sobre respeito, sobre preconceito, sobre a biografia de alguém que impactou a sociedade, de uma figura que ao longo da história, né, se destacou. Obviamente, quando se trata de igreja, em todos estes aspectos, você precisa sempre abordar o espiritual. Você precisa sempre abordar o relacionamento com Deus. Você precisa sempre destacar uma coisa. Seja físico, seja intelectual, seja espiritual, seja social, tudo tem que glorificar a Deus. Tá bom? Terceiro tópico. Divisão das cargas. Gente, eu não vou poder me deter aqui porque o nosso tempo está apertado. Já passamos das 10 horas e muita gente vai trabalhar amanhã. Mas olha isso aqui. Lembra de Moisés, quando o sogro dele chegou lá e disse, olha, Moisés era o chamado, Moisés era o vocacionado, foi Moisés que Deus chamou.
mas o sogro dele chega lá e diz, olha, tu vai matar o povo e vai morrer junto com eles. Tu tem que dividir essas cargas. Jesus, que em todo livro que você lê sobre liderança, é muito difícil ter um livro de liderança que não fale, que não cite Jesus como um exemplo, né? E ele é mesmo perfeito. Desde muito cedo no seu ministério, ele começou a enviar os discípulos de 2 a 2 para liderar. E o apóstolo Paulo, que também foi um grande exemplo de capacitação de líderes, né? A gente conhece aí Timóteo, Tito, Filemon, apesar que Filemon não era líder, né, pastoral, mas tem Febe, tem Silvano e tantos outros exemplos que Paulo cita nas suas cartas. Então, você que é voluntário, você tem o discernimento seguinte, você está ajudando seus líderes a levar a carga. Você que é líder, tem a consciência de que você precisa de pessoas para te ajudar a levar essas cargas. Então, chegamos ao nosso último tópico, que é mãos à obra. Eu disse que é a implementação e a avaliação. São duas coisas distintas, mas que não podem se separar. Por quê? Você precisa seguir o cronograma. Olha lá o cronograma que eu tinha mostrado lá no começo. Eu colei ele aqui novamente. Olha aqui. Você tem um calendário anual, você tem um planejamento trimestral, você tem uma agenda mensal e você tem um encontro semanal. Então, em cada encontro desse, você está implementando a sua agenda, mas você está também avaliando. Você está fazendo uma autoavaliação. Cada líder se autoavalia, avalia depois o trabalho em equipe, depois avalia a sincronia do departamento de adolescente com os demais departamentos. Outra coisa importante, esse departamento precisa dialogar com o departamento infantil de vez em quando para orientar o que os professores do departamento infantil precisam dizer às crianças que vão passar para o adolescente. E, ao mesmo tempo, precisa orientar os adolescentes que já chegaram à idade de passar para a mocidade. Então, você também tem um diálogo com o departamento de jovens para que fique tudo sincronizado e possa cooperar para o bem de toda a denominação. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Primeiro, é possível organizar o departamento de adolescente, gente. O mesmo vale para o seu departamento de jovens, o mesmo vale para o seu departamento de criança, o mesmo vale para o seu projeto social, o mesmo vale para a sua ONG, o mesmo vale para a sua empresa, tá? Então, é possível organizar o departamento de adolescente, mesmo começando do zero. Nós falamos sobre isso ontem, nos insights, lembra? Nós fizemos várias perguntas lá nos insights. Dentre essas perguntas, quais eram elas? Né? Uma delas era se havia pessoas nessa faixa etária na igreja. Se não tinha pessoas nessa faixa etária da igreja, então o que você pretendia fazer a respeito? Tem que ganhar pessoas lá fora, não é isso? Você não pode esperar só que a criança cresça e vá para o departamento de adolescentes. Senão vai ficar a vida toda, dependendo do tamanho da igreja, com 2, com 3, com 5 adolescentes, e nunca vai aumentar aí, não é isso? Uma outra coisa importante também de você pensar é que se essas pessoas que estão aí dentro da igreja, se elas cresceram na igreja ou se elas vieram de fora, porque o tratamento que você vai dar a elas é diferente. E diferente como? Quem cresceu na igreja já aprendeu muita coisa na igreja, mas quem veio de fora fez o quê? Não sabe quase nada. Então, o que você precisa pensar? Você precisa rapidamente ter um plano para acolher essas pessoas. Então, aqui as perguntas que eu deixei ontem lá no slide do grupo. Se você não está no grupo do WhatsApp, você precisa entrar lá para poder receber esses slides lá em PDF, tá bom? Sua igreja tem pessoa na faixa etária? Não tem. Vamos ganhar. Tem. Então, vamos organizar. Outra pergunta. Se essas pessoas que têm hoje nessa faixa etária vieram de fora, precisa de instrução. Estão dentro da igreja? Também serão instruídas, só que de uma outra forma. Até que elas se juntem e sejam uma coisa só. E por último, se esse departamento ele funciona em sincronia com a sala da EBD
ou se é só a sala da EBD, é uma coisa também de você ver com os seus líderes. E aí eu cheguei àquela pergunta, você anotou todos os insights do seu departamento? Ok, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando aqui no chat. Não estão comentando não, né? Estão caladinhos. Mas vamos lá. Começou do zero, então eu vou atrás de adolescente lá fora, vou dar um jeito, mas eu vou ter adolescente. Não tem voluntários, então eu vou começar, eu mesmo, mas vou capacitar esses voluntários. Os meus voluntários são muito inexperientes. Tudo bem, paciência, você também era inexperiente. E agora você está aí já liderando pessoas. Pastor, e os conteúdos, pastor? O que eu faço? Chegou o final e o senhor não falou nada sobre os conteúdos. Os conteúdos são lá atrás. Olha, deixa eu voltar rapidinho aqui nos slides. Olha aqui. Tá aqui, olha. Você vai juntar os conteúdos baseados na vida dos adolescentes. Lembra dos insights? Colheu os insights, colheu informação? Então você vai buscar responder. Você que é líder de adolescente, recorre ao seu pastor, recorre ao seu líder. Você que trabalha com trabalho social, faz trabalho social, qual que é a missão do seu trabalho social? Corre atrás de conteúdo em relação a isso, tá bom? Porque conteúdo, gente, tem uma coisa importante. Eu tenho aqui, eu disponibilizei um e-book lá. Quem não conseguiu ainda pegar esse e-book, é porque tem que se cadastrar lá na página do evento. Depois você pode mandar uma mensagem aí no grupo do WhatsApp que a gente orienta você melhor, tá bom? Então, o que você precisa entender? Lá no e-book eu falo das dores, né, da liderança. E o conteúdo depende muito de igreja para igreja, de religião para religião, de visão para visão. Então, cada grupo é diferente do outro. Então, você imagina uma igreja que tem... uma denominação que tem igrejas em vários estados do país. A diferença cultural é enorme no país continental como o nosso. Então, mesmo sendo a mesma denominação, tendo a mesma visão, tendo os mesmos valores, a forma de abordar, às vezes, o mesmo assunto é diferente. Porque o impacto que este assunto vai gerar naquele grupo específico é diferente. Então, você precisa pensar em tudo isso. Como é que eu aprendo, pastor, essas coisas? Fazendo. Você precisa fazer. Nós temos a unção, o Espírito, e o Espírito ensina. Mas também a gente se ajuda. Eu estou aqui tentando ajudar vocês nesse trabalho. Tenho sempre um diálogo aberto com o pessoal que me procura pedindo ajuda. Mas recorra também ao seu pastor, recorra à sua missionária, recorra à liderança ministerial para que possa estar dando uma orientação. O que você não pode é fazer sozinho. Se você faz parte de um grupo maior, quando é só uma igreja só e tudo é decidido ali, beleza. Mas quando é uma denominação maior que tem convenção e tudo, você não pode decidir sozinho. Você precisa sempre de uma orientação. Ok? É isso, gente. O que eu tinha a dizer para vocês. Eu espero ter ajudado até aqui com isso que eu repassei para vocês. E eu quero que você pense o seguinte. Dá para liderar, dá para ter resultados. Se você tentar, você consegue sair do lugar e consegue fazer um bom trabalho. Você que ainda não faz, se ofereça, procure aí na sua instituição e diga, olha, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero apoiar. O que eu posso fazer? Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês, um abraço, foi um prazer muito grande e eu quero que vocês a cada dia prosperem nesses projetos com as igrejas, tá bom? Deus abençoe, um abraço e boa noite. Muito bem, querido líder. Você chegou até o final desta aula. Eu quero te agradecer muito por nos acompanhar aqui e por curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Deixa o seu comentário, se você ainda não comentou, sobre o que você achou da aula e o que seria interessante nós trazermos aqui nos nossos próximos encontros, ou até mesmo, quem sabe, gravando vídeos extras, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!